Fala trader, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club. E como vocês sabem, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, eu solto um estudo de mercado falando sobre o que aconteceu no momento e o que está para acontecer, ou seja, o pregão do outro dia. Então, seja muito bem-vindo, se prepare, aperte o cinto aí, pega aquela pipoca e um caderno e uma caneta novo para você anotar tudo e aí você agregar mais ainda na sua jornada no Smart Money Concept, tá bom? Então, vamos embora pro vídeo? Vamos lá! Como vocês já sabem, aqui no Ibov, olha só que interessante. Nós temos uma movimentação no qual tinha mudado o caráter nessa estrutura, veio mitigar esse ponto, né? Todo esse range que vocês estão vendo aqui, desse ponto a esse, tá? Foi feita a mitigação, houve mais uma quebra de estrutura, foi feita a mitigação e agora não houve quebra de estrutura, tampouco temos um movimento aqui bem esclarecedor para definir qual a continuação do mercado. Mas a gente sabe que, por exemplo, aqui nesse movimento, nós tivemos uma captura de liquidez desses fundos, tá? Que veio também a mitigar nessa região. É importante vocês entenderem que existe ainda uma liquidez a ser capturada nesse ponto, naquela famosa trendline, para a continuação do movimento, e existe também a forma ao qual a gente espera para poder, de fato, refinar melhor um ponto de entrada, tá? Então, nesse momento aqui eu vou deixar, nos encontramos ainda nesse range, ó, tá? Esse é o nosso range, é o range da estrutura ainda, ou seja, tudo que acontece aqui são subestrutura, precisa de fato romper esse topo ou perder esse fundo, e claro que a gente sabe que a continuidade do movimento ainda é para alta até que se prove o contrário, beleza? Vamos ver com mais detalhes no mini índice, porém é o seguinte, deixa eu falar primeiramente do dólar, que rolou um trade hoje, inclusive foi um trade muito top, eu estava ao vivo com os alunos, aí você pergunta, como é que eu faço para participar ao vivo? Cara, é simples, é só você se tornar um membro da escola, não tem outro problema, né? Ou seja, isso aí é a solução para você. Viver ali, absorver o conteúdo sei lá, PDF, ou seja lá o que for, ou conteúdo teórico, beleza, mas você viver ao vivo, meu irmão, é muito diferente, eu explicando ali as situações, qual o próximo movimento, o que se deve ou não fazer. Então isso é importante demais e agrega na trajetória de qualquer pessoa. Então vamos lá para o mini dólar. Olha só, o dólar eu falei para vocês, né? Movimentação de continuidade. Era uma movimentação que nós temos um rally, um base rally, que é a continuação do movimento. E foi o que aconteceu. Ele já abre com gap de alta e continua esse ponto. Só que detalhe, agora nesse exato momento nós temos uma referência de topo e nós temos uma referência de fundo. E essa referência de topo e fundo é o que vai nos caracterizar uma mudança de caráter aqui nesse tempo gráfico. Então aqui a gente tem um boss e aqui também a gente tem um ponto de alerta, digamos assim, para ficar claro para o que vai acontecer, tá, nos próximos dias, talvez até amanhã. Então, se ele romper topo, ele vai continuar o movimento. Lembrando, deixando claro, que já está em um ponto bem líquido, ó, deixando a liquidez clara aqui. Então, se ele vir a capturar essa liquidez e continuar essa alta, pode ser que ele faça isso também, tá? Ou seja, buscando um order block nessa região. E a gente sabe que nós estamos em um movimento também, claro, de um tempo gráfico maior, inclusive, que também quebra mais uma estrutura. Capturou essa liquidez, ó. E aí a continuidade do movimento, tá bom? Vou tirar isso aqui para não atrapalhar. Então, essa liquidez aqui é uma liquidez que já está aí. O mercado fecha, né? Inclusive dentro dessa liquidez, nesse ponto. E aí a gente tem que ficar de olho nessa situação que é a nossa liquidez para os próximos movimentos. Lembrando que chega em um ponto interessantíssimo também, que é uma região que está prestes a ser rompida, a ser perdida lá em cima. Tudo isso que você está vendo aqui faz parte da subestrutura do movimento de impulso, ou seja, a expectativa de fato é que ainda continue essa alta. Então não se engane, ele está aqui em um ponto bem interessante, ó, preste atenção, puxando desse range, esse movimento de impulso, ainda nem mitigou esse 50% todo para poder ter uma confirmação do que pode acontecer aí nos próximos dias. Mas a gente precisa aguardar o preço, buscar um interesse para a gente poder ter essa informação bem nítida. Olha só, topo estão nivelados aqui, aquele equal high naquela região,
a gente tenha movimento que pode sim capturar e continuar essa alta. Vamos lá para o mini índice. O mini índice rolou, vou até colocar aqui no 15 minutos para vir explicando para vocês entenderem, tá? Não se preocupa não, tá? Tem alguns estudos aqui, que eu preciso ter esses estudos, né, para poder vocês acompanhar também aqui, inclusive, para não ficar nada deixando assim, nas escuras, né? Vocês aprenderem mesmo, entendeu? Então, preste atenção. O que é que nós temos aqui? Nós temos um movimento que muda o caráter e um range que foi mitigado. Nós temos um Boss quebra de estrutura nesse topo, um range que se forma nesse movimento e ele foi mitigado. Aqui muda o caráter mais uma vez, tá vendo? Internamente aqui, ó, nesse ponto, faz um choque nesse movimento aqui e ele vem mitigar esse range aqui, ó, tá vendo? Ele veio mitigar esse range, inclusive isso aqui como ponto de parada, e eu vim alertando aos alunos, e aqui foi a nossa entrada, porque ele veio simplesmente fechar esse candle aqui institucional, tá? Fechou esse candle e aí jogou o preço para cima, inclusive, cara, numa liquidez nítida aqui nesse ponto, que é um movimento que tende a romper topo. Isso aqui foi o desenho que eu fiz ao vivo, para poder pegar essa entrada aqui que eu quero comentar com vocês. Preste bastante atenção, vou deixar até inclusive aqui de lado. O que foi o range que foi estabelecido e tal, vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Mas olha só que interessante. No tempo gráfico, nos 5 minutos, eu tinha comentado com os alunos que esse order block aqui, ó, era um order block altamente favorável para a gente poder entrar. Eu disse aqui, ó, esse candle aqui é um candle muito forte. É um candle que vai segurar o preço, tá? Que é um tipo de order block, inclusive. E aí, o que é que ele faz? Aqui, se vocês prestarem bastante atenção, não precisa prestar bastante atenção nessa modo de falar, mas se prestar atenção, você tem aqui uma quebra de estrutura no tempo gráfico menor e uma mudança de caráter no tempo gráfico menor. E se vocês, olha só que interessante, cara. Nesse time aqui, no próprio 5 minutos, você vai ver esse imbalance aqui, ó, que foi justamente o que foi preenchido, que foi fechado 100%. Então, você poderia entrar nesse ponto aqui, fechando esse order block, tá? Esse order block aqui, deixa eu pegar essa ferramenta aqui que eu separei, ou você poderia entrar aqui no RISC, né? No RISC Entry, lá fechando ele lá nos 150 pontos, e o alvo lá em cima, que era esse order block aqui, ó, inclusive acima dos 50% desse range de impulso, ou você buscar aquele outro lá em cima, que era justamente um ponto que eu já vinha comentando com vocês nos vídeos anteriores, que era um ponto bem líquido, e que era um ponto, cara, de resposta também, de venda. Entendeu? Então, ele vai naquele alvo lá. Ele vai no alvo 1 e no 2. Eu deixei marcado isso aqui. E aí, o que acontece? Cara, foi muito top. Eu entro aqui, ó, fechando nesse imbalance. O stop não precisava nem proteger tanto. Abaixo desse imbalance aqui estava bom. 100 pontos estava bem legal. Mas eu deixei 150 por conta do meu alvo. O alvo que eu busquei, a referência de 750 pontos. E foi exatamente aqui, ó, nessa região, nesse ponto aqui, tá? Então foi bem interessante para mim. O trade aconteceu, pô, mais clássico que isso, impossível, né? É aquele negócio, cara, o order block tá aqui, ó. Tempo de 5 minutos. No minuto faz isso, ó, fechou lá, cara, é compra aqui, ó. Entendeu? Muda o caráter, subestrutura, comprou aqui, você tá alinhando. Lembrando, lá no maior também faz um movimento assim. Então isso aqui, ó, é a continuidade desse movimento que já confirmou, entendeu? Então isso chama-se alinhamento de fluxo de ordem. E aí, meu irmão, não tem para outra, né? É igual você tá com fome e ter alguém do seu lado com a comida, ele chama de banguelo, né? Então o mercado hoje, ele deu dinheiro, tá bom? E aí, o que é que a gente tem para amanhã? Vamos tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui, perdão. Deixa eu mostrar esse movimento aqui. Olha só que interessante. Vou botar aqui no time de 15 minutos. O que nós temos? Já que esse ponto foi mitigado, isso aqui é um swing point, galera. Ó, fez esse. Aí você tem esse aqui, ó, como movimento de impulso, tá? Você tem esse aqui, que é um movimento todo de impulso. Você vê que aqui já tem um range, ó. Esse range aqui, ó. E você vê também que ele já está mitigando abaixo dos 50%. Ou seja, o papel dele já foi cumprido. E lá, ele faz uma mudança de caráter mais uma vez. Ou seja, esse range aqui, que é o que a gente vai ver aqui agora, olha só que mágico. É o que a gente vai ver se ele de fato já veio abaixo dos 50%.
Se você prestar bastante atenção, nós temos essa movimentação. Inclusive, o que é que a gente tem aqui, ó? Isso, essa estrutura. Tá vendo? É o nosso último topo e fundo foi validado para a gente continuar esse movimento nessa alta. Ele pode vir, vamos ver 15 minutos o que é que ele faz. Muda também lá, ó. Ele pode vir aqui acima, já pode abrir com gap de alta, inclusive. Porque ele está fazendo um movimento típico de liquidez. Aquele movimento que sempre faz, né? Então, precisa guardar essa movimentação, romper topo para poder comprar. Tá certo? Se ele for continuar caindo, automaticamente vocês vão ter indícios disso. Mas em relação a isso que vocês estão vendo, nós temos um ponto de parada do preço que ele pode vir a buscar aqui um pouco mais abaixo, que não mitigou todo, que é esse order block. E nós temos esse order block aqui também. Tá? Cuidado com as induções, aguardem. E é isso aí. Beleza? Então fiquem atentos nessas movimentações. Tamo junto, até a próxima e ótimos traders, tá? Beijo no coração de todos. Entrem na comunidade, o link tá aí. Não perca tempo e venha fazer parte da nossa família, porque tem muita gente crescendo e você também precisa crescer, cara. Então, Deus abençoe, tamo junto, valeu, fui!